Bom dia, galera! Simbora! Iniciando 3 minutos atrasado, porque por aqui é assim, difícil iniciar na hora. Vamos entrando. Quanto tempo, né? Saudade de vocês, gente. E aí, todo mundo me vendo e me escutando bem? Ó, aí tô gostando de ver a galera acordando cedo. Todo mundo me vendo e me escutando bem, gente? Show! E aí, de onde é que vocês são? Cidade e cargo que estão estudando. Bruno, eu lembro já de outras lives. O Pacini também, lembro de ter falado com ele no direct. Bom dia, Natália, tudo bem, querida? Natália do Manual Caseiro, nossa parceira. Damares, Tiago Marques, Natal Magistratura, Natal, já 2-0 Natal já. Acordei mais cedo que isso, estou saindo. Brasília, delegado, promotor. Boa. Olha aí. Ei, só a galera do bem aqui, viu? Delegado, promotoria, magistratura, só a gente que vai entrar na assinatura ADN. Massa. Ainda tem tribunais, viu? Tem tribunais. Mas vamos lá, gente. A live de hoje, eu resolvi fazer algumas lives tentando focar mais na parte extra estudos. Tipo, como estudar para o Ministério Público, como estudar para a magistratura. Isso é algo que a gente sempre fala, mas às vezes falta algo para complementar. Por exemplo, a live de hoje vai ser sobre constância nos estudos. Amanhã quarta-feira vai ser sobre produtividade e foco nos estudos, tá? Professor, eu entrei sobre eu gosto muito do seu conteúdo. Obrigado, cara, obrigado. Então, hoje vai ser sobre constância, quarta-feira vai ser sobre produtividade. É muito importante que você entenda como funciona, principalmente o seu cérebro com relação a algumas coisas, para poder aplicar isso nos estudos, tá bem? Então, vamos lá. E às vezes eu falo disso nos posts, mas falar numa live fica mais bem explicado. Você entende mais e entendendo mais você consegue executar com mais facilidade. Tá bem? Vamos lá. Galera, vou começar com uma pergunta bem simples. Eu imagino que tem algumas mães aqui, né? Deve ter algumas mães. Você salvar seu filho de você tá na selva, vamos supor, e você vai salvar o seu filho de um leão, tá? Tá na savana africana e vai salvar o seu filho de um leão. Essa é uma primeira situação. A segunda situação é você estar deitada na sua cama e você postar uma foto, ou então ficar vendo o seu feed do Instagram. Tá? Droga, esqueci de pegar. Mas vai dar certo. As duas situações são essas. Uma, você tá na selva e você tem que salvar seu filho do leão. E a segunda, você tá deitado na sua cama vendo o feed, passando o feed dos stories do Instagram. Qual é a situação em que você... qual a situação mais provável de que você tenha sucesso? Qual a situação mais provável que você tenha sucesso? Em outras palavras, vai ser a de execução difícil ou a de execução fácil? Difícil salvar do leão, execução fácil, vê no Instagram. Provavelmente você vai responder. Obviamente, estar deitado na cama é muito mais fácil. Mas isso não significa que, se acontecer a situação do leão, você não vai executar. Por quê? Porque você tem uma motivação excepcional, que é salvar o seu filho. Então, esse cara aqui, B.J. Fogg, tá? B.J. Fogg é um livro muito bom, sendo que ele é muito grande. Ele tem umas letras muito pequenas e ele tem
320 páginas, com letras muito pequenas, não sei se vocês vão ver aqui, tá? Então, ele para ler agora não é tão interessante, mas ele no começo, ele cria um modelo de comportamento. O que é esse modelo de comportamento? Ele diz, olha, a mãe até consegue salvar. Por quê? Porque ela vai ter uma motivação estrondosa. Vou mostrar aqui o quadro para vocês. Olha só, modelo de comportamento. Então, ela tem uma motivação alta e a capacidade dela para isso é menor, né? Não é toda mãe que você salva de um leão todo dia. Ao passo que esse daqui é de execução muito fácil e você também tem uma motivação alta. Motivação alta e a capacidade de execução sua é muito boa. Então, isso daqui digamos, é a atividade ideal para você fazer, tá? Atividade ideal para você fazer sem precisar de muito esforço. Gente, vocês entenderam a analogia quanto a motivação e capacidade de execução? Vocês entenderam porque a gente vai precisar disso para seguir a live. Me falem que entenderam. Ou então mandem coraçõezinhos. Tudo certo? Então, execução difícil, execução fácil, motivação alta, motivação baixa. Qual vai ser a pior situação de todas, gente? Qual vai ser a pior situação de todas? Capacidade de execução difícil, motivação baixa, né? Então, vamos supor que você tem que ler um livro chato de 1000 páginas em 2 semanas só para, sei lá, apresentar um trabalho de faculdade que não vale nota. Motivação baixíssima. E a capacidade de execução também baixa. Por quê? Porque ler um livro em 2 semanas de 1000 páginas é muito complicado. Agora, vamos supor que fosse para você ler um livro de 1000 páginas em 1 semana para você ganhar 10 mil reais ao final disso, só por você ter lido o livro. A motivação vai estar alta, né? O mesmo tempo. Capacidade de execução é a mesma. Eu falei 1 semana, 2 semanas. Capacidade de execução é a mesma. Sendo que você tem um prêmio. Essa é a sua motivação. Então vai ser mais fácil você fazer. Ok. Agora vamos colocar para os estudos. Qual é a sua motivação nos estudos? É passar. Ok? É passar. Qual a motivação da mãe? É salvar o filho. Qual a motivação aí do rapaz? É ler 1000 páginas em 2 semanas para ganhar 10 mil reais. A motivação dos estudos é passar. A gente consegue passar em um dia? A gente consegue passar em 1 semana? E aqui considerando que você está no começo dos estudos. 1 mês. 1 ano, talvez. 1 ano, talvez. Mas a questão é que para você ter motivação para passar em 1 ano, você precisa diluir ela ao longo dos dias. E eu vou dar um exemplo bem tranquilo de se entender, e agora usando analogias. Não sou o meu senhor, mas gosto muito de analogias, parábolas e tudo mais. Você se mudou e você vai organizar. Aliás, não precisa ter se mudado, não. Você vai organizar a sua casa, tá? Você diz, vou organizar minha casa está uma zona. E a sua casa é grande. Aí você pega e organiza. Num dia você consegue organizar o seu quarto todo. Você consegue organizar o seu quarto todo. Um dia.
Aí você, poxa vida, conseguir organizar o quarto todo num dia é muito simples. Vou conseguir matar tudo em uma semana. Hoje eu organizei o quarto, amanhã vou organizar o quarto dos meus filhos, depois eu organizo a sala, depois a cozinha, depois o resto. Uma semana está pronto. Porque você, poxa, consegui organizar em um dia o meu quarto. No outro dia você começa e já fica enfadado a organizar o segundo quarto. Não consegue organizar nada. No terceiro dia você para tudo. Desiste. Por que isso ocorre, pessoal? Esqueci de pegar, vou ter que pegar uma água, gente, porque senão minha garganta vai ficar muito seca. Não. Por que isso ocorre, gente? Por que isso ocorre? Me digam. Me digam aí. Cadê? Ninguém falou, ninguém adivinhou por que ocorre? A gente está falando de constância nos estudos. Constância nos estudos. Você é habituado a organizar o seu quarto todo dia? Se ele está desorganizado, eu imagino que não, né? Não está no seu hábito, não está na sua rotina. Qualquer coisa fora da sua rotina, você pode até ter uma capacidade de execução naquele dia, uma motivação boa, mas como ela não faz parte da sua rotina, ao longo do tempo aquilo ali tende a cair drasticamente. Colocamos estudos no meio. Estudos, gente. O que acontece? Vou começar a estudar. 8 horas de estudo. Estudei. Caraca, meu irmão. Estudei super bem hoje. Super bem. Estudei 8 horas, consegui render, fui pra academia e tal. Isso é o primeiro dia, viu? Primeiro dia. Top. Que eu consegui estudar isso, eu acho que, sei lá, em 6 meses eu consigo ler isso daqui que eu queria e tal. E vai dar certo. O que é que ocorre normalmente, gente? Eu imagino que alguns daqui já tenham passado por isso. O que é que ocorre? Primeira semana, boa, razoavelmente. Segunda semana, mais ou menos, tá? Começa a ver mais coisas e começa a fazer questões, vem determinado dia, erra uma porrada de questão, cai a motivação. Ou então na própria segunda já começam os imprevistos, né? Isso daí ocorre, gente, porque não está introjetado na nossa rotina. Qualquer coisa que não esteja introjetada na nossa rotina, ela vai por água abaixo com pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Por quê? Eu acabei de falar, né? A gente não... Quando a gente consegue, a gente quer transformar rapidamente algo que não é para ser transformado rapidamente porque foi construído de modo muito lento, você vai provavelmente falhar, tá? O que é que poderia mudar isso, Adalberto? O que é que poderia mudar isso? Eu já falei. Uma motivação absurda. Uma motivação absurda. Sendo que quando aí você pensa assim, é muito bacana esse pensamento, porque dá para você traduzir claramente para a sua vida. Aí você pensa, estudou 8 horas no primeiro dia, caraca, vou conseguir, se eu conseguir estudar 8 horas todo dia, eu vou conseguir ler pelo menos 3 vezes daqui. E aí, sei lá, em 3, 4 meses eu já vou estar apto a passar. Sendo que aí você, se estiver resolvendo questões ou coisas do tipo, você vai ver, não, mas não é tão assim, né? E isso vai minando. Isso vai minando a sua motivação. E a racionalidade, no começo era muito empolgação, né? Depois você começa a ser mais racional. Mas pera aí. Eu vou passar em 3 meses, sendo que tem gente que estuda há 3 anos e não passa. E eles leram também tudo isso. Espera aí, tem um tanto de gente que tá aí, eu nunca fiz uma prova. Então você começa a vir argumentos racionais para minar isso aí. E você desiste porque você estipulou uma meta inicial muito
alta, muito alta. Por que acontece isso, Roberto? E as lives servem justamente para isso, a gente falar mais, né? Falar com mais calma. Por que acontece isso? Gente, a nossa força de... Eu já falei isso algumas vezes, mas eu imagino que deve ter gente nova aqui na live, a gente fala de novo, não tem problema não. A nossa força de vontade, energia, disposição, como você quiser nomear, ela é finita. Então, ela, ao longo do dia, ela vai se esvaindo e ela é recuperada com o sono, tá? O sono muitíssimo importante, mas eu nem vou falar dele hoje não. Eu quero falar da força de vontade. Então, ela é finita. Você acorda com muita força de vontade. Por isso que há inúmeros estudos que dizem que as suas melhores atividades se deve fazer ali manhã e início da tarde no máximo, tá? Manhã e início da tarde no máximo. Dalberto, mas eu rendo muito de madrugada. Eu estava assistindo um podcast sobre isso, podcast do Bruno Perini, inclusive excelente, tá? Quem quiser assistir aí, é o próprio podcast do Bruno Perini, Os Sócios. Aí ele convida 2 especialistas em sono. E ele fala disso aí. Pô, mas tem gente que diz que rende muito mais de madrugada. Aí o cara joga um argumento muito lógico. Não, provavelmente porque eles usam o dia para dormir. Então, eles usam o dia para dormir e aí à medida que eles acordam, ficam ali meio sonolentos, mas depois começam a ficar mais ativos de madrugada. Se eles usassem a noite para dormir, eles conseguiriam ser produtivos no dia, muito mais produtivos. E aí ele fala da luz, tá? O ciclo circadiano, né? O nosso corpo, ele tem que olhar para a luz. Eu, por exemplo, estou acordando todo dia, eu fico olhando para o sol. Porque é para avisar, oi corpo, acordei, tá? Pode começar a produzir aí os hormônios necessários para eu ter um dia produtivo, tudo mais. É mais ou menos isso. O que tá, e ele fala, não vou falar muito disso aí, depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, mas ele diz que as telas hoje, tela de celular, a chamada luz azul, ela atrapalha muito o sono. Por isso que normalmente esse pessoal produtivo, eles são pessoal que vive muito no pessoal produtivo. Esse pessoal produtivo de madrugada é um pessoal que vive muito no computador. Então, à noite ele está mexendo no computador. Então, ele não consegue avisar o corpo dele que é horário de dormir. Porque ele está sempre com uma tela na frente dele. Por isso que ele não consegue dormir. E aí ele não consegue dormir, ele vai conseguir render de madrugada, dormir ali de dia, meio que se obrigando, e render de madrugada. Às vezes tem pouco barulho e tal. Mas mesmo assim, está à noite e ele está com a tela na frente dele. Então ele não está produzindo tão bem como ele produziria. Mas a gente vai falar disso mais na live de quarta, tá? Produtividade nos estudos. Produtividade e foco nos estudos. Então, eu estava dando a força de vontade. A força de vontade é finita. Ela vai ao longo do dia sendo consumida. O que é que melhora a força de vontade para ela não acabar tão rápido? Comida, tá? Comida, sendo bem simples. É comida e descanso. Descanso mais à noite, né? Você pode tirar a sesta também? Pode, mas tem gente que não dá para tirar, porque trabalha 2 expedientes, né? Mas a sesta é algo até cultural em certos países e comprovadamente ela melhora a produtividade. Então, enfim, é porque acaba sendo... Os assuntos acabam batendo, mas a gente vai falar mais disso. Dormir depois do almoço melhora a sua produtividade. Você pode dormir se você tem essa opção. Provavelmente tem gente que não tem. A pessoa tem que voltar para trabalhar. Paciência. Tem que se adaptar, tá? Mas se você tem, se tá lá estudando, tá em home office, coisa tipo, pode escolher. Dormida ali de 1 a 2 horinhas depois do almoço é top. Muito bom para os seus estudos, para a sua aprendizagem. Força de vontade, como é que a gente vai recuperar? Comida, se não for o sono, comida, tá bem? Então, há estudos, inúmeros estudos, tá? Tem um mais famoso lá de Israel que avaliava qual era a predisposição do juiz a liberar, a julgar liberando presos, né? Chegavam os pedidos de liberdade provisória lá para ele
E aí ele ia julgar ao longo do dia. Eles, né, eram vários juízes. E o pessoal chegou à conclusão lá que os juízes que... quando eles julgavam antes do almoço, ou seja, quando eles estavam com muita fome, a grande maioria era negando. Quando eles julgavam, ou quando chegavam lá no tribunal, ou depois do almoço, a grande maioria era favorável à liberdade. Por quê? Porque, se você pensar, né, quem gosta aqui de processo penal, se você pensar, negar a liberdade provisória é muito mais fácil do que conceder. Por quê? Pô, o cara cometeu um crime, a gravidade do crime, tal. O cara pode ter lido todos os requisitos, mas gravidade é um negócio super abstrato. Pronto, não vai ficar preso. Conceder, ele tem que ir lá avaliar os argumentos da pessoa, se a pessoa tem residência fixa, verificar a documentação, tal. Então é muito mais difícil lá em Israel, tanto em Israel como no Brasil. Então, se o cara julgasse no final da manhã, ele tinha mais predisposição. Vou falar uma outra coisa sobre horários. Final da tarde. Tem estudos, e aí tem outro livro, falar isso, é o livro Quando, é porque eu mudei aqui os livros, tem o Ticantão aqui na frente. Então aqui na frente, é porque eu vou gravar os vídeos da assinatura ADN, gente. Aí os vídeos estão todos aqui, os livros estão aqui. Vai ser esse cenário aqui. Esse cenário vai ser o da gravação de alguns vídeos da assinatura ADN. Aí o livro do Quando tá ali na frente, mas vai dar certo. O livro fala que tem alguns hospitais que eles não permitem cirurgias final da tarde. Não permitem cirurgias final da tarde. Por quê? Porque era muito grande o índice de erros cirúrgicos ao final da tarde. Imagina aí, os hospitais são regimes de plantão, né, gente? Então, final da tarde, ali 5h30, 6 horas, o cara vai trocar 7 horas. A possibilidade de ele errar é enorme. Ah, mas de 6 às 7 horas da manhã também mas são pouquíssimas cirurgias ali, 6 às 7 da manhã, né? Normalmente você vai se preparar para depois das 7 da manhã, quando o hospital já está fluindo, ser feita a cirurgia. Então, se não for cirurgia de emergência, é sempre recomendável que você faça de manhã. E se você parar para ver os horários, aqui no Brasil já incorporaram isso também, no máximo até o início da tarde. Justamente por isso. Então, porque a força de vontade vai diminuindo ao longo do dia. Se você comer chocolate, ela aumenta. Por isso que eu recomendo chocolate, comer doce, porque ele é digerido rapidamente. A glicose, né? Ela é dirigida mais rapidamente do que, por exemplo, a proteína. O carboidrato é dirigido mais rapidamente que a proteína. Então, ele te dá aquela energia. Por isso eu recomendo levar chocolate, levar comida para a prova. Leve comida para a prova. Por quê? Porque vai chegar uma hora ali que a sua força de vontade, a sua energia está caindo. Você repõe. Tá bem? Aí o pessoal leva muita água. Água dá vontade de ir no banheiro, meu irmão. Água dá vontade de ir no banheiro. Leve comida. Leve comida. Alberto, mas tomar água é saudável. É saudável, sendo que, 5 horas sem tomar água em jejum não vai te matar. Entendeu? Não vai te matar. Toma água e vai no banheiro. 1, 2, 3, 4. Fica interrompendo. Sabe o que acontecia? Eu sempre comprava uma água. Quando fazia prova. E os chocolates, né? Nunca eu terminava minha água. Era sempre... ficava ali mais da metade. Por quê? Porque eu pegava o chocolate. O pessoal tem os rituais, né? Eu vou descansar aqui comendo chocolate. Não, eu pegava o chocolate lendo a prova. Se eu pegasse a água lendo a prova, corria um sério risco de eu molhar ela e o gabarito, entendeu? Porque eu sempre fui meio atrapalhado. Então, era o chocolate, no máximo ia sujar. Por quê? Porque ali o meu cérebro não perdia tempo. Muitas vezes a gente não sabe aproveitar o tempo de prova. Eu vou descansar aqui, vou descansar um tempinho e tal. Não, nessa hora é hora de ir no banheiro, que aí você descansa o seu cérebro. Mas não fica lá sentado
sentado na hora da prova, vou aqui descansar, esperar o oxigênio chegar no estado. Não, meu irmão. Você tem que ter se preparado para a prova. Se está acontecendo isso, você está morto, simplesmente você não soube se preparar para a prova. A prova é o seu momento mais importante da preparação. Mais importante. Então se você está chegando, mas é porque eu fico muito cansado logo no começo da prova. Pô, tá se preparando mal? A hora da prova não é para ficar cansado. Para ficar cansado depois. Na hora da prova é um momento de extremo foco, extremo. Tá? Tem esse lance da boca seca também. Se for um ar-condicionado pesado, é bom para dar uma molhada. Mas, no caso, eu quero que vocês entendam que a glicose, o carboidrato, vai ser mais importante porque ele vai oxigenar. Tem estudos, inclusive, da força de vontade, que foi feito lá na França, que há um maior índice de traições no fim da tarde à noite. Justamente porque, enfim, a pessoa é submetida a tentações o dia inteiro. De dia, ele consegue, ele tem mais facilidade em negar aquilo ali. No fim da tarde, tem alguns que sucumbem, né? Então, muito ligado nisso, tá? A gente acabou de falar de força de vontade e que ela normalmente é melhor no dia. Qual é a melhor hora do dia para estudar, gente? Qual é a melhor hora do dia para estudar? Qual é a melhor hora do dia para vocês estudarem? Manhã, quando você acorda. Não necessariamente. O Ramires acertou. O Ramires também já é de outras lives. Não necessariamente, tá? Tem gente que acorda que nem um zumbi, gente. Tem gente que acorda. Eu era um que quando eu estudava, hoje não. Hoje eu consigo acordar cedo de boa. Mas quando eu estudava, eu não conseguia estudar de manhã. A minha melhor hora era no início da noite. Início da noite, tá? Então, aí como era a minha rotina? Na época eu trabalhava no Rio, Rio e depois aqui no MPU. Eu concentrava as atividades que eu meio que precisava fazer obrigado na manhã. E aí, às vezes, quando o estudante começava a ler 10 horas, então acordava 7, meia, 8 horas e ia para academia. Vamos supor que se eu acordasse 9 horas, não deu para ir para academia. Não tem problema. Não tem problema. Por que, Adalberto? Mas a atividade física é importante. Mas ela, eu fazer um dia, depois 2 não, depois voltar, não tinha problema para mim. Porque a minha atividade prioritária, o que é que não podia faltar, era o estudo. Eu tinha a opção de não ir trabalhar. Na época não tinha teletrabalho ainda, né? Eu tinha a opção de não ir trabalhar? Não. Então, eu ia trabalhar e chegava em casa, sei lá, 4h30, 5 horas. Eu chegava em casa. Imediatamente depois de chegar em casa, eu consegui estudar? Não, estava muito cansado. Então, eu ia fazer alguma coisa de boa. Ou assistir televisão, ou ficar lá descansando e tal. Tomava um banho, 6 horas eu estava pronto para começar. 6h30. Claro que esses horários mudaram ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu era oficial de justiça aqui, não sei, eu acho que vocês viram aquele meu cronograma de estudos que eu coloquei para o estudo para o MPF. Tem lá, né? O cronograma ele começa 9 da manhã. Ele não começa 6. Ele começa 9 da manhã. Por quê? Porque eu continuava não rendendo muito de manhãzinha. Mas 9 da manhã, como naquela hora eu podia determinar o meu horário, eu não vou trabalhar, vou estudar. Então, beleza, eu rendo bem. Tá? Escolha o melhor horário do seu dia, que pode variar. Tem também a ver com a questão do sono, tá, gente? Ciclo circadiano. E ele fala tem um cara que é também tá lá o livro. Porque nós dormimos. Que é acho que é Hughes o nome dele.
Ele diz assim: tem a galera que é coruja e tem a galera que é pardal. Eu acho que é pardal. É. Que pardal é do dia, coruja é da noite. Que é tarde e noite, digamos assim. Então tem essas alterações. Tem mais gente que é de dia, é do dia. Estatisticamente tem mais gente do dia. Porém, tem o pessoal da tarde e noite. Saiba identificar bem isso. Saiba identificar bem. Porque aí você concentra os seus estudos no seu horário mais produtivo. Então, Alberto, e quantas horas a gente deve pegar? Quantas horas? Eu vou te dizer. De preferência, segmente o seu estudo. Estudar, como muita gente gosta, 6 horas seguidas, por mais que dê ali intervalo de 10, 15 minutos, não é interessante, tá? Isso daí, inclusive, eu mudei recentemente essa opinião. Não é que eu tenha mudado, eu meio que consolidei o meu entendimento sobre isso. A gente lê muito sobre aprendizagem, foco, uso de tempo e tudo mais. O que acontece, gente? Quando você estuda muito tempo seguido, primeiro você não dá tempo do seu cérebro descansar. Você tem que considerar que a atividade do estudo é a principal do seu dia. Você quer fazer aquilo ali de modo a você lembrar o máximo possível. Já já a gente fala sobre isso, inclusive. Lembrar o máximo possível. Quando você concentra, tira um estirão ali de tantas horas, o começo ele vai ser bacana. O começo, a matéria que eventualmente cair no começo vai ser bacana. Mas ao longo do tempo, aquela motivação, aquela energia, ela vai caindo. Então, fatalmente, o estudo que tiver ali no final vai ser prejudicado. Ah, Adalberto, mas eu só consigo assim. Então, no começo, diminua o seu tempo. Ah, eu só consigo assim porque eu trabalho. Então, ao invés de você acordar cedíssimo, meu trabalho começa meio-dia, eu trabalho meio-dia às 6. Aí eu quero estudar 6 horas. À noite eu não consigo porque eu chego muito cansado. Moça, eu chego muito cansado, um rapaz. Então eu vou acordar 5 horas e vou parar de estudar 11 horas. Tá certo isso? Eu imagino que uma galera vai pensar que está. E eu vou dizer, não, errado. Errado, vou mudar a palavra. Não é errado. É pouco produtivo. Mas, Adalberto, você acabou de falar que de manhã a gente tem que aproveitar e tudo mais. Tem, mas não 6 horas. Ninguém faz algo bem tanto tempo. A gente pega atleta de alto rendimento aí. Pega atletas de alto rendimento. O cara chega no final do jogo e está morto. Tinha uma época que os jogos de tênis eram... Todos os torneios eram 3 sets. Melhor de 5, né? Tinha que ganhar 3 sets. Mudaram, deixaram só no Grand Slam. Por quê? Porque a galera não estava aguentando no final, não estava fazendo sentido. Pegar todos os torneios do ano e ter 4, 5 sets. Nem o próprio público aguentava. Mas alguns em específico valia a pena. Os mais importantes. Os 4 Grand Slams têm 3, melhor de 5, né? Em alguns momentos do seu estudo, vai fazer sentido. Não sempre. Aprenda a ter equilíbrio. Tudo bem, gente? Então, Beto, beleza, eu quero estudar 6 horas. Como é que eu organizo as 6? 3 de manhã e 3 à noite. Adalberto, mas eu chego muito cansado à noite. Muito provavelmente porque você fez às 6 horas da manhã, na manhã. Acordou 5 da manhã, estudou até 11, foi trabalhar. É óbvio que você vai estar cansado à noite. Você acordou 5 horas da manhã.
Adalberto, mas e aí? Eu acordo muito bem. Eu gosto de acordar cedo, acordo bem e tal. Quero acordar às 5 da manhã. Ok, acordo 5, começa a estudar 6, 9 horas. Parou. Academia. Não quero academia. Caminhada, qualquer coisa. Ativo que tem que ser incluído ali no meio do dia. Adalberto, não quero. Outra opção. Estuda 2 horas. Vai 2 horas para academia e ainda estuda mais 2 horas antes de ir para o trabalho. Mas eu estou muito cansado depois da academia. Não tá, o seu cérebro não está cansado. O seu corpo está cansado. Então, 2 horas. Vai lá 1 hora para academia, descansa de 1 hora, volta a estudar antes de trabalhar. E estuda mais 2 horas à noite. O que é que eu quero que você entenda com todas essas opções que eu dei? Tente dividir mais o seu tempo ao longo do dia. Assim como a gente tenta dividir ao longo da semana, não é muito legal concentrar os estudos em determinados dias, tente dividir ao longo do dia também. O seu cérebro vai ter descansado, o seu corpo vai ter descansado também. Mas eu trabalhei o dia inteiro, por isso que seria bom dar uma descansadinha ali antes para voltar aos estudos. Sempre tente intercalar com descanso. Adalberto, mas você disse um determinado dia aí numa postagem que eu tenho que encarar o estudo como um trabalho. Eu posso descansar no trabalho? É uma pergunta muito pertinente, concordo? É uma pergunta muito pertinente. E eu vou dizer o seguinte. Você trabalha, sei lá, com... é assessor de Ministério Público. Você trabalha assessorando o Ministério Público, assessorando juiz. Aí você trabalha ali 4 a 6 horas. Tem um determinado caso ali que você tem que resolver. É um caso de um caso grande de tráfico de drogas. Você vai fazer uma denúncia, tá? Você vai trabalhar fazendo uma denúncia. E aí você está trabalhando ali as 4, 6 horas diárias, você vai fazer a denúncia naquele período ali. Ok. Você fez a denúncia trabalhando sem parar, né? Trabalhando sem parar e tal. E conseguiu finalizar a denúncia ali. Daqui a 1 mês, você é obrigado a lembrar de como era a denúncia que você elaborou. Essa parte é muito importante, tá, gente? Muito importante. Para vocês entenderem como vocês têm que colocar o estudo de vocês. Você fez a denúncia. Ou, no caso, você tinha que fazer uma sentença, se você for assessor de juiz. Não, nenhum assessor faz sentença, gente. Assim como assessores não fazem denúncia. São minutas. São minutas que aí depois o membro, seja o promotor, o procurador, o juiz, vai analisar e depois vai colocar. Porque quem faz a sentença é o juiz, quem faz a denúncia é o Ministério Público. Você precisa lembrar, gente, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, você é obrigado a lembrar? Você é obrigado a lembrar? Não. Você simplesmente pode procurar no sistema. Ah, tá aqui a denúncia. E ela tá toda ao seu dispor. Toda ao seu dispor. O Rafael de Lira tá falando o seguinte. Não, mas vou lembrar um pouco. Naturalmente, você vai lembrar. Mas você não é obrigado a lembrar. Assim como quando a gente lê um livro de ficção, a gente naturalmente lembra. Mas a gente não tá com uma faca no pescoço para fazer uma prova sobre o livro. Vocês entendem a diferença? Então, o concurso é um trabalho qualquer. Beleza, a sua obrigação de estudar é um trabalho qualquer. Mas se você pode organizar melhor, divida. Sempre tem que se pensar que aquilo que você está lendo, você quer utilizar depois. Você precisa utilizar depois. Não pode ser algo aleatório, dizer, eu preciso estudar hoje. Então, sei lá, vou encaixar aqui 2 horas
2 horas de estudo mal e porcamente utilizadas, porque eu preciso estudar hoje. Isso daí seria aplicável ao trabalho, uma pessoa que tem carga horária de trabalho. Você não tem que ter carga horária obrigatória de estudos, contanto que estude bem. Quando eu estudava, primeiro que eu não media, tá? Eu não media, vou estudar tantas horas aqui. O que é que tem que se ligar? Começo de estudo, se estuda pouco. Começo de estudo, se estuda pouco. Por que, Adalberto? Olha tudo que eu falei nessa live. Quem entrou depois, assiste a live toda. Por que começo de estudo tem a ver com tudo que eu falei? Por que tem que estudar pouco? Primeiro, fácil execução. Você tem muita motivação para estudar no começo, gente? E no começo, não estou falando no primeiro dia não, tá? No primeiro dia você até tem. Estou falando no começo dos seus estudos, no período de começo. Você tem muita motivação para estudar? Não. Por quê? Porque a motivação deriva de resultado e você não tem resultado nenhum. Mas eu vou falar disso em outra live, tá? Produtividade, foco e motivação. Vão ser todos na mesma live. Então, para ter constância nos estudos, para iniciar constante, é estudar pouco. Contanto que esse pouco estudo seja na melhor hora do dia. Você está passando a seguinte mensagem para o seu cérebro. Cérebro, é o seguinte, eu não vou te forçar muito não. Por quê? Porque está no começo ainda. Eu sei que você não é acostumado a isso. E eu quero que você lembre mais disso daqui que eu estou vendo. Então não vou te exigir muito. Mas faz um favor para mim. Nesse período aqui que eu estou estudando, fique no máximo do seu desempenho. Tudo bem, gente? Então, cérebro no máximo do seu desempenho. Formação da rotina. Lembre que a sua rotina não está formada ainda, você no começo do estudo. Roberto, mas a minha rotina já está formada. Eu já tenho uma rotina bem formada de estudos. Você pode aumentar um pouquinho o tempo. No caso dessas 2 horas, né? Que eu estou falando, estou considerando um mínimo aqui de 2 horas. 2 horas para mim é o mínimo de estudos diário. Roberto, eu não consigo 2 horas. Reveja as suas prioridades. O dia tem 24 horas. Você dorme ali 8, 9. Você está trabalhando 15 horas. Ah, mas tem as refeições e tudo mais. Tá, vamos aí, vamos colocar. 2 horas você arruma, gente. 2 horas você arruma, tá bem? 2 horas é o mínimo. Quanto tempo eu vou manter nisso daí? Constante, né? A gente fala de constância nos estudos. Quanto tempo eu vou me manter nisso daí? O tempo necessário para você formar rotina. Às vezes vai ser mais. Como é que eu vou saber que eu estou com a rotina formada? Quando aquilo ali for natural. Natural. Quando é que eu vou saber? Você sabe. Quando é natural. Quando você acorda de boa, acordou de boa, sem precisar de despertador e tal. Se você estuda de manhã, vou começar a estudar de manhã. Aquilo ali se encaixa no seu dia e não pesa de nenhuma maneira. É isso daí que você vai saber que a sua rotina está formada. Aí você pode aumentar um pouquinho e testa. Você precisa testar. Por exemplo, o Gustavo deu uma boa ideia, deu um bom insight aí. Quando começar a fazer falta, você, além de ser natural, o próximo passo é fazer falta. Não fiz, caraca, não estudei. Isso está incorporado na rotina, tá bem? E aí você pode testar, aumentar. Aumentei, fiquei bem, show de bola, né não? Aumentei o tempo de estudo ali e ainda fiquei super de boa, massa. Mantenha aquilo ali, não aumenta tudo de uma vez, meu irmão. Quando é que você vai aumentar de novo? Você vai aumentar de novo naturalmente quando você perceber que aquele estudo ali está dando resultado.
tá dando o resultado. E aqui, gente, eu quero, para fechar nossa live vai ficar salva, tá? Alguém aí perguntou. Como é que se afere resultado em estudos, pessoal? Como é que se afere resultado em estudos? É pegando o tanto que você lê dividido pelo seu tempo de estudo? Como se afere resultado em resultado nos estudos? É dividindo o... Aliás, desculpa. Como se afere produtividade nos estudos? Vai ser o tema da live de quarta. É dividindo o que você leu pelo seu tempo de estudo? Não. Não é assim. Por isso que aqueles aplicativos malucos que o pessoal coloca, estudei tantas horas. Teve uma vez que eu vi um post assim, tem um estudo, ou foi, não sei se era um estudo e tal, uma lógica no mundo concurseiro, que se estudar 2.000 horas, você vai conseguir ser aprovado. Com perdão da palavra, isso é muito idiota, tá? Tem nada a ver, nada. Produtividade dos estudos não se mede pegando o que você leu. Eu já li 10 vezes o manual do Pedro Lenz e não passei ainda. E daí? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você vai ter que aferir resultado por tempo. O que é resultado? O resultado é só um conceito. Para mim, Adalberto, só há um conceito de resultado que você tem que considerar nos seus estudos. Proximidade do corte. Proximidade do corte. Fez uma prova, ficou a 20 questões do corte. Fez outra prova dali a 2 meses, ficou a 20 questões do corte. A sua produtividade foi 0. Adalberto, mas eu li pra caceta. Não importa, leu errado. Estudou, ou então estudou mal. Não sei o que aconteceu na sua rotina. A sua produtividade foi 0, porque você não se aproximou do corte. Estudou 2 horas de estudo por dia, conseguiu ler, sei lá, em 2 meses você conseguiu ler 100 páginas. Pouquíssimo, né? O outro leu 500. Sendo que aí você passou de 20 para 10 questões do corte. Produtividade gigantesca. Gigantesca. Tudo bem? Então, botem esse conceito na cabeça de vocês. Produtividade nos estudos não é quantidade de leitura por tempo, quantidade de horas estudadas por tempo. Produtividade nos estudos para concurso público é proximidade. Quantas questões você se aproximou do corte por tempo? Roberto, e se eu estudei muito e fiquei mais longe do corte? A sua produtividade foi negativa. O que é que isso indica? Pronto, gente, o que é que isso indica? A produtividade pequena, muito pequena, você ter estudado muito, ter ficado pouco próximo do corte, né? Andou pouco. Isso significa estudo errado, tá? Ou estudo não tão produtivo. O que é que significa você diminuir do corte? Você ficou a 20, agora na outra você ficou a 25. Então você ficou a 10, na outra você ficou a 15. Você diminuir significa excesso de estudo. Excesso de estudo. Roberto, mas e se eu não estudar nada? Se eu não estudar nada, eu vou fazer. Claro que não, né, gente? Bom senso. Excesso de estudo no sentido que às vezes você está estudando 10, 12 horas por dia. E aquilo ali está matando o seu cérebro. Ele não fica produtivo na hora da prova. Tá bem? Não fica produtivo. Então, ache o equilíbrio. Então, mas a gente estava voltando. Se a motivação para mim é oriunda do resultado. No começo do estudo, você vai conseguir ter muito resultado, gente?
Você vai conseguir se aproximar muito do corte? Não muito, né? Até você vai começar a estudar, fazer uma prova, beleza, vai ter essa, eu tô a tantas questões do corte. Você vai, depois, no outro simulado, você vai avançar um pouquinho. Então, a produtividade nos estudos, considerando a questão do corte, naturalmente é baixa. A motivação oriunda de resultado no início dos estudos, naturalmente vai ser baixa. Adalberto, então como é que eu vou me motivar? Tem uma outra forma, que não é tão eficiente como o resultado. Eu acho que todo mundo aqui concorda que você tendo um resultado bom, pelo menos a maioria, né? Teve uma vez que um aluno falou assim, professor, eu executei o método, passei na primeira fase, muito obrigado e tal, sendo que agora eu não consigo estudar para a segunda fase. Não consigo. Bicho, como assim? Tu passou num negócio muito difícil, que sempre vai ser a fase mais difícil, que é a primeira fase, e não tá conseguindo estudar. Eu não tô motivado a estudar. Pô, então tu não quer esse cargo. Uma autossabotagem pura aí. Autossabotagem pura. Quanto mais resultado você tem, mais motivado você tá a estudar. Adalberto, mas pois é, eu não consigo, conseguir ter muito resultado no começo. Então ainda está longe. Qual vai ser a minha motivação? O cumprimento do cronograma. Leia-se. Não é as 1000 páginas que eu tenho que ler ali na semana. Aliás, no mês. Ou as 2000 horas que você tem que estudar. Porque isso daí você pega um lapso temporal alto. Não. Eu estou querendo que você tenha motivação para estudar no dia e no dia seguinte. E qual vai ser a motivação? Ter cumprido o cronograma. Cumprir um cronograma de um dia. Um dia. Tá? Essa vai ser a sua motivação. Essa é a ideia dos nossos cursos, por exemplo. Não sei se vocês percebem, mas a gente dá o cronograma ali semanal para você cumprindo dia a dia. A gente não dá algo para você ler no ano inteiro. Não dá. Você no ano inteiro vai ter que ler, sei lá, 2 vezes esse manual aqui, tal, porque você vai se desestruturar, tá bem? Então, e agora, gente, a gente colocou coisas mais bacanas aí. Então tem, em vez de, muita gente perguntava, quantas questões eu tenho que fazer nesse período, Adalberto? Aí eu dizia, quantas você conseguir, porque de repente, agora não, agora a gente vai ter um material de revisão específico, que você vai aquecer com esse material, e as questões, vai ter número de questões. E ao longo do tempo, você vai ter que aumentar o número de questões. A meta. Por exemplo, a meta começa com a revisão, que é um material lá de revisão específico, e mais 5 questões no que concurso. Aí, no outro horário daquela disciplina de questões, vai aumentar para 6. No outro, para 7. Ou seja, você vai se motivando a fazer mais e é só uma questão. É pouquinho. É pouquinho. Tem vários conceitos que a gente incorporou na nova assinatura da ADN, tá, gente? Quem já foi ou é aluno, preste atenção no e-mail. Vocês vão receber e-mail essa semana, tá? Na pré-venda. A pré-venda está aberta só para quem já foi o nosso aluno, porque a gente prestigia o nosso aluno dessa maneira, tá? Fiquem atentos, vai e-mail hoje, meio-dia. E aí, a partir de segunda-feira da próxima semana, 6 da manhã, a gente inicia as inscrições para o pessoal que ainda não é aluno. Detalhe, live de amanhã. A live de amanhã, o tema vai ser superando o corte rapidamente. Teremos um convidado, tá bem? Teremos um convidado, delegado do Paraná. Live de amanhã, 6 da manhã. Tá bem, gente? Live de amanhã, 6 da manhã. Anotem aí na agenda. Superando o corte rapidamente, tá? Vai ser uma live com um delegado do Paraná que participou do método ADN. Quarta-feira vai ser live sobre foco, motivação e produtividade nos estudos, tá? Que é produtividade, foco e motivação nos estudos. A live de quarta de manhã e a live de quarta à noite
vai ser com outro aprovado. Tudo bem? E quinta à noite a gente tem a live que é aprovação em 9 meses. E sexta vai ter live com outro aprovado também. Tá bem? Várias lives ao longo da semana. O único dia que não vai ter live à noite é hoje, tá? Hoje. Mas amanhã, terça, quarta, quinta e sexta vamos ter lives de manhã e de noite para pegar todos os públicos, sempre sobre temas interessantes. Eu vou avisar no Instagram. Tudo bem, gente? É isso. Vamos lá. Boa semana de estudos para vocês. Alunos e ex-alunos, fiquem atentos ao e-mail. Não deixem. Tá sensacional. Sensacional a assinatura ADN. Agora sim, tem gente que vai ranger dentes porque é só delegado estadual, MP estadual, magistratura estadual e os tribunais. TRT, TRE e TJ. Tá bem? Vamos lá e a gente se comunica durante a semana. Um abraço, hein? Tchau, tchau.